velha que a pena vai de 1 a 4, mais a lei nova. Mesmo raciocínio, tá? Oi? Não. Muito bem. Ele falou assim, ó, vamos imaginar o seguinte. Hoje, o crime a pena vai de 1 a 4. Do furto. Saiu uma lei nova, tá? Só que a lei nova baixou para 1 a 3. Melhor, 6 meses. De 6 meses a 2 anos. E aí ele praticou um crime aqui, ó. Vai pegar a lei velha? Não. Pega-se a lei nova. Qual que é a moral da história? Depois da lei, ele continuou praticando o crime? Continuou. Então pega essa aqui. Sendo ela pior ou melhor. Por que que não consta essa aqui, a melhor aqui? Porque o que deu confusão foi... Porque sempre quando chega no Supremo, pessoal, é porque deu um abalo no ordenamento jurídico. O pessoal de Rondônia aplica de um jeito, do Acre de outro jeito, Tocantins de outro jeito. O Supremo é convidado, é provocado a botar fim nessa turbulência. E causou turbulência no caso de crime permanente. O cara sequestrava a pessoa e nesse decorrer do tempo mudou a lei. Os advogados falaram, opa, para aí, ó, quero a lei velha. O cara vinha praticando vários crimes semelhantes, nesse decorrer do tempo mudou a lei. Eu quero a lei velha. O Supremo Tribunal falou negativo. Se a nova lei ocorreu antes de você parar, vai aplicar a nova lei, ainda que for para piorar. Novatio legis incriminadora. Novatio legis incriminadora. Aqui o conceito, ó. Lei que incrimina a conduta antes atípica. Lei que incrimina a conduta antes atípica. E já tem a característica dela. Aplica-se a irretroatividade. Senhores, pega o incesto. Tá? Melhor, pessoal. É crime você vender vaga em concurso público? É crime? Vender vaga é? Você passa no concurso, o cara fala, quero assumir o seu lugar. Você fala, 100 mil para você assumir, é crime isso aí? Oi? A princípio não é crime, né? Mas vamos buscar o outro então. Os caras vendem para cartório a 1 milhão, para você ter uma ideia. Entendeu? Incesto é crime? Manter relação sexual com filha ou com filho é crime? Não. Sai uma nova lei amanhã dizendo que é. Senhores, os fatos praticados de hoje para trás, ó, essa nova lei vai aplicar? Não, porque lei penal não pode retroagir. Essa lei é chamada de novatio legis incriminadora. Ela é irretroativa. Então nós fechamos aqui, ó. Quando sai uma nova lei, tem várias situações. Abolício crimes, novatio legis in melio, novatio legis impégios. Essa veio para piorar. A pena que era de 5 a 15 passou agora de 8 a 20, veio para piorar. Ela não pode retroagir. Aplica-se apenas aos fatos posteriores, exceto se for crime permanente ou crime continuado. Nós temos também, além da novatio legis impégios, a situação da novatio legis incriminadora. 1, 2, 3, 4. Novatio legis incriminadora. O que não era crime passou a ser crime. Então, só daqui para frente. Você não pode retroagir. Tá? Combinação de leis penais. Combinação de leis penais. É a hipótese em que
E a hipótese em que o juiz utiliza duas ou mais leis sobre o mesmo fato. É a hipótese em que o juiz utiliza duas ou mais leis sobre o mesmo fato. Vírgula. Aplicando-se a parte benéfica de cada lei. Aplicando-se a parte benéfica de cada lei. Ponto. Não é admitida no Brasil. Não é admitida no Brasil. Não é admitida no Brasil. Vai perguntar para você, se na hora da prova você esquecer tudo, eu esqueci o conceito de combinação, você só lembra o seguinte, combinação não admite no Brasil. Não admite, pronto. Entendeu? Eu sempre falo, o que interessa é você passar no concurso, cara. Se você vai passar sabendo ou não, é outra situação. Você tem que lembrar na prova para você passar no concurso. Tanto que você chega na academia, você é primeiro colocado na academia, você chega lá, o primeiro colocado, geralmente o primeiro colocado e o último colocado, ele é conhecido, né? O primeiro colocado ele já é conhecido. Porque ele é o primeiro colocado. Todo instrutor já sabe, ó, tem um cara, a cara assim, assim, primeiro colocado. Aí chega em você, vai usar você como exemplo, vai fazer pergunta, você não sabe, ele chega para você, mas e aí? Como é que você passou nesse concurso, de primeiro colocado? Eu vou falar um negócio para o senhor, nem eu sei como eu passei, né? Porque o interessante é você passar, velho. Se você esquecer, você vai dizer que combinação de leis, você não sabe o que é combinação, só que você sabe que não existe isso no Brasil. Mas combinação de leis é o seguinte, pessoal. Primeiro que sucessão de leis no tempo só interessa se tiver duas ou mais leis. Você tem uma lei X, você tem uma lei Y. Essa lei tem uma parte, primeira e segunda parte aqui, parte aqui. Essa lei tem parte aqui, tá? Você tem aqui, né, determinar. O juiz, na sentença, combinações de leis é o seguinte, ó. Essa parte aqui é ruim. Essa parte é boa. Tá certo? Essa parte é ruim, essa parte aqui é boa. Essa parte aqui é ruim e essa parte aqui é boa. Olha o que o juiz na sentença faz. Para aí. Ó. Na sentença ele pega a parte boa daqui e ignora a ruim. E ele pega também a parte boa daqui, ó, certinho. Ó. Primeira parte, preceito secundário. Segunda parte, preceito secundário, é boa. Isso o juiz vai pegar, da lei velha. E a primeira parte, é boa. Isso o juiz vai pegar. Senhores, ele está combinando duas leis, isso aqui. Ó. É como se ele estivesse formando uma terceira lei aqui. Isso não é possível no Brasil. Vamos para exemplo prático, né? Pega a lei 6368. A lei 6368 de 76 é o tráfico. É a lei de droga, lei de tóxico ou antitóxico. Tá certo? Essa lei dizia que o crime de tráfico de droga, que era o artigo 12 dessa lei, a pena era de 3 a 15. Essa era a pena. Primeira parte, 3 a 15. Veio a nova lei que cai para os senhores, 11.343, em 2006, a lei Y, e falou assim, ó, o tráfico de drogas, a pena vai ser de 5 a 15. O juiz, depois dessa data, num crime praticado, por exemplo, ó, num crime praticado em 2005. E agora, hein? O que o juiz vai aplicar na sentença? Esta lei, ou pega uma parte boa ou ruim? Essa lei aqui, ó, tem uma parte ruim, porque ó,
5 a 15 é pior do que 3 a 15. Porque apesar da pena máxima for igual, mas a pena mínima é diferente. Em 2006, o tráfico de drogas, no que tange a pena, endureceu em relação à lei velha. Tá certo? Só que veio em 2000, a mesma lei, 11.343, acrescentou um parágrafo, chamado parágrafo 4º, do artigo 33, o tráfico privilegiado. O sujeito que não tem a conduta voltada para o crime, o cara que caiu pela primeira vez, de acordo com a quantidade. Ora, se ele caiu com 250 gramas, vai pegar... Você acha justo ele que caiu com 250 gramas, ser condenado de 5 a 15, e eu que caí com 250 toneladas, ser de 5 a 15? Não, há uma injustiça nisso aí. Então, para essas situações, criou-se a figura do tráfico privilegiado e criou uma diminuição de pena, que vai de 1/3 a 2/3. Sabe como é que acontece? O cara caiu, ele é primário e tudo mais, o juiz pega hoje a pena mínima, 5 anos. Se você pegar 5 vezes 12, vai dar 60 meses de pena, porque 5 anos, 12, 60 meses. Você pode, inclusive, retirar 2/3, que é o limite máximo, ou 1/3, 2/3. Se você pegar 2/3 de 60, 60 por 2, 120, por 3, 40. Significa que você vai pegar 60 menos 40. Sabe qual que é a pena do cara no tráfico de drogas, nesse caso? 20 meses. 20 meses dá 1 ano e 8 meses, porque 12 mais 8, 20. Olha a pena de um tráfico de drogas. 1 ano e 8 meses. Senhores, não existia essa diminuição na lei velha. Mas existia uma parte boa na lei velha, porque a pena era menor. Tanto é verdade que se o juiz fala assim, para aí, vou combinar essa lei. Eu vou pegar 3, que vou multiplicar por 12, que vai dar 36, e vou tirar 2/3 de 36. 36 por 12, 72, por 3 é 24. Vou pegar 36 menos 24, vai dar quanto? 12. 1 ano. Opa! Se o juiz combinasse a pena, pegasse a pena mínima desta, combinando com a diminuição da pena dessa, seria muito melhor para o réu, porque em vez de 20 meses, iria cumprir 12 meses. O STJ falou negativo. Você está combinando lei. Você está pegando um pedaço da lei velha e um pedaço da lei nova. Negativo. Não é possível combinar no Brasil lei, trecho da velha e trecho da lei nova. Ou pega tudo da lei nova, ou pega tudo da lei velha. O juiz vai verificar qual é mais benéfica. Eu já digo para você qual é a mais benéfica. Apesar da pena mínima ser maior, é mais benéfica, porque o sujeito que pega a pena mínima pela lei nova, vai pegar 5 vezes 12, 60, com a diminuição para 20 meses. E se ele pegar 3 anos, não tem diminuição, vai ficar em 36 meses. Então o juiz faz a conta e vê qual é melhor para ele. Ou a lei na sua integralidade velha, integralmente, ou a lei nova integralmente. Senhores, essa é a combinação de leis. Não pode combinar lei no Brasil. Pega toda a lei nova ou toda a lei velha, de forma que, para beneficiar o réu, tá bom? Vamos lá então? Fechamos então essa parte de novatio legis, lá do artigo 2º do Código Penal. Considerando os princípios constitucionais e legais informadores da lei penal, assinale a opção correta. Por adotar a teoria da ubiquidade, os senhores não estudaram a teoria da ubiquidade ainda. Tá? Por adotar a teoria da ubiquidade, o Código Penal reputa praticado o crime tanto no momento da conduta quanto da produção do resultado. Falso. Porque nós não adotamos a teoria da ubiquidade, adotamos a teoria da atividade para o tempo do crime. Você não estudou, mas tranquilo. A lei material penal terá vigência imediata, quando for editada por meio de medida provisória, impactando diretamente a condenação do réu.
se a denúncia já tiver sido recebida. Falso, porque na aula passada nós falamos que medida provisória não pode criar crime. Não é isso? Medida provisória não pode criar crime. Talvez extinguir um crime, que nem fez com o artigo 32 do Estatuto do Desarmamento. Mas criar crime jamais. C. Considerando os princípios informativos da retroatividade e ultratividade, retroatividade e ultraatividade da lei penal, a lei nova mais benéfica será aplicada mesmo quando a ação penal tiver sido iniciada antes da sua vigência. A lei penal mais benéfica não interessa se a ação penal já iniciou, se o sujeito está cumprindo pena ou se ele já executou a pena. Sempre será aplicada, exceto a situação do crime permanente. Então está certa a alternativa. D. A novatio legis in melius só poderá ser aplicada ao réu condenado antes do trânsito em julgado da sentença. Mentira, porque mesmo que transitou em julgado, se tiver na fase da execução, passa para o juiz da execução. Ainda que se trate de crime permanente, a novatio legis in pejus não poderá ser aplicada se efetivamente agravar a situação do réu. Súmula 711 é o contrário. Crime permanente, se ferrou, réu. Quem mandou você não parar um dia antes de entrar a nova lei em vigor? Entendeu? Crime permanente, aplica-se a novatio legis in pejus. Um crime de extorsão mediante sequestro, perdura meses. E nesse período, nova lei penal entrou em vigor, prevendo causa de aumento de pena, que se enquadra perfeitamente no caso em apreço. Nessa situação hipotética, indica a alternativa correta. Está dizendo que, crime permanente, surgiu uma lei aumentando a pena. E aí? A lei penal mais grave não poderá ser aplicada. Falso. A lei penal menos grave deverá ser aplicada. Falso. A lei penal mais grave deverá ser aplicada, pois a atividade delitiva prolongou-se no tempo, até a entrada em vigor da nova legislação, antes da cessação da permanência do crime. Quem mandou você não parar com o crime antes de entrar em vigor a lei velha, a lei nova, prejudicial? Alternativa correta, súmula 711 do Supremo. A aplicação da lei penal, a aplicação da pena deverá ocorrer na forma prevista pela nova lei, dada a incidência do princípio da ultratividade da lei penal. Não existe para crime permanente ultratividade da lei penal, tá? A aplicação da pena ocorrerá na forma prevista, e aí, o que aconteceu? Acabou. Resposta correta, entendeu? Qual que ficou? Letra C. Caiu para promotor de justiça ano passado. No tocante ao princípio da extratividade, que trem é esse, extratividade? Porque nós falamos o seguinte: retroatividade, ultratividade. Retroatividade, ultratividade. Senhores, extratividade é o gênero. Os senhores sabem que o direito trabalha muito em cima de gênero e espécie. Gênero e espécie. Pai e filho, mãe e filho, né? Gênero, o princípio da extraatividade. O que trem é esse? Extraatividade é a capacidade da lei mover-se no tempo, isso mesmo. A extratividade ela é composta de duas partes: retroatividade e ultratividade. Esta é a extratividade. Retroage ou gera efeito para frente. Ultraativa é a lei que, mesmo depois de revogada, continua valendo. Então, vamos lá. No tocante ao princípio da extraatividade da lei penal, em se tratando de crimes continuados ou permanentes, aplica-se a legislação mais grave, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. E aí? Verdadeiro, súmula 711, aquilo que nós falamos. No que concerne a lei penal no tempo,
no que concerne a lei penal no tempo, tentativa, crimes omissivos, arrependimento posterior e crime impossível, julgue o item a seguir. Cacetada, porque o cara quer que responde se lei penal no tempo, tentativa, artigo 14, crimes omissivos, né, omissão, arrependimento posterior ou crime impossível, artigo 15, 16, 17, julgue o item a seguir. A revogação expressa, difícil essa alternativa. A revogação expressa de um tipo penal incriminador, revogação expressa de um tipo penal incriminador, conduz a abolício crimes, ainda que seus elementos passem a integrar outro tipo penal, criado pela norma revogada. Falso. Vou explicar para os senhores isso aqui. Falso. Pessoal, olha só. Você tem uma abolício. Cara, o que é abolício crime mesmo? O que é? Quando uma lei extingue um fato que era crime. Agora furto não é mais crime. Estelionato não é mais crime. Roubo não é mais crime. Essa lei que torna o fato atípico, ela é novatio legem melius? Não. Ela aboliu o crime. Abolício crimes. Senhores, abolício crimes é diferente de revogação da lei. Toda lei revogada ocasiona um abolício crimes negativo. Nem toda lei revogada ocasiona um abolício crimes. Ele está dizendo, a revogação expressa de um tipo penal incriminador conduz a abolício crimes, ainda que seus elementos passem a integrar outro tipo penal, criado pela norma revogada. Negativo. Abolício crime, abolição, extinção, extinguir o crime, que você sabe que vai gerar dois efeitos: extinção de punibilidade para trás, ou fato atípico para frente, não é assim? Muito bem. Revogação, você não pode, pessoal, ter duas leis tratando do mesmo fato. A revogação, você tem uma lei, você tem uma determinada lei, surge uma lei nova, revogando essa lei. Mas essa lei nova que revogou não extinguiu o crime, porque se ela extinguisse o crime, chamaria de renovar abolício crime. Senhores, nem sempre uma lei que revoga a outra ocasiona a extinção do crime. Quando a lei nova continuar tratando do crime em outro lugar, em outro tipo penal. Não pode existir no Brasil duas leis tratando sobre o mesmo fato. Vamos imaginar os senhores que nós estamos aqui falando em 2016. Em 2016, o roubo hoje está no 157. 157 trata do roubo. Senhores, está saindo aí no Congresso Nacional o novo CPP. Esse novo CPP, ele vai alterar tudo, cara. Vai alterar, inclusive, o artigo. O roubo vai passar, por exemplo, lá para o 186. E o novo CPP, de 2017, esse aqui é o CP novo. Não teve o CPC do ano passado, 2015, novo, ano retrasado? Vamos ter o nosso CP novo. Ele vai revogar o CP antigo. E o roubo continuará roubo lá no 186. Estou dando um exemplo, não sei se vai ser no 186, pode ser. Quem está respondendo o processo, lá em 2018, o advogado vai falar: excelência,
O novo CP, o novo Código Penal, acabou com o crime de roubo, porque antes ele estava no 157. E o novo CP, lá no último artigo dele, fala assim, ó, revoga-se o Código Penal antigo. Está certo esse advogado? Que dizer que é o seguinte, só porque mudou de artigo, de 157 passou para 186, extinguiu-se o roubo? Não, mas revogou. Então, nem sempre uma norma revoga a outra, vai ocasionar a extinção da punibilidade. É isso. Isso tem um nome, pessoal, tá? Isso tem um nome. Continuidade normativa. Quando você ouvir falar isso aqui, ó, continuidade normativa do tipo penal. Você já sabe. Ah, é porque ele mudou de lugar, mas continuou sendo crime. Ele mudou de 157 para 186. Mas continuou sendo crime. Mas não pode ter duas leis, cara. Eu não posso ter, em 2018, roubo no 157 e roubo no 186. Não. Você só pode ter um. Mas nesse caso, a lei que revogou acabou com o roubo? Não. Ela só mudou de lugar. Se só mudou de lugar, continuou sendo crime. Recebeu um nome, continuidade normativa do tipo penal. E aí vem para a questão. No que concerne a lei penal, a revogação expressa, o CPP, o Código Penal novo, expressamente vai revogar o antigo. A revogação expressa de um tipo penal incriminador conduz a abolício crimes, vírgula, ainda que seus elementos passem a integrar outro tipo penal, criado pela norma revogadora. Falso, porque há o caso de continuidade normativa do tipo. Pronto, mas aí nós estamos falando em abolício crimes, entendeu? Ela não mudou de lugar, extinguiu. Por exemplo, o novo CPP cuidou do roubo. Subtrair para si coisa alheia móvel, vírgula, mediante violência ou grave ameaça. E não falou do sem violência e grave ameaça. Automaticamente, naquele especificamente, no crime de furto, ocorreu a extinção da punibilidade. Digo, ocorreu a abolício crimes. É só para dizer para você que nem sempre, quando tem uma revogação de lei, porque o que é revogar a lei? É quando uma lei nova entra no lugar da lei velha, cara. Nem sempre quando uma lei nova vai entrar no lugar da lei velha, vai ocorrer a extinção do crime, a abolício crimes. Porque pode ser que essa lei nova trate desse crime ainda que em outro lugar. Vou te dar um outro exemplo que ocorreu no Brasil. Senhores, antigamente, tinha um crime chamado raptar mulher honesta. Entendeu? Aí surgiu a discussão. Ah, esse crime acabou. Mas acabou por quê? Ah, porque não tem mais mulher honesta? Não. Entendeu? Mas era assim mesmo, ó. Raptar mulher honesta. Era um crime. Oi? Como? Isso. Raptar mulher honesta chama-se elemento normativo do tipo. O que é o elemento normativo do tipo, senhores? Elemento normativo do tipo é quando precisa fazer o juízo de valor. O que é mulher honesta no Mato Grosso não era o mesmo no Acre, em Rio de Janeiro, entendeu? Esse crime era quando o sujeito, por exemplo, trancava a mulher com um fim libidinoso. Oh, vamos para uma festa assim e tal, vai ter cheio de gente de família. Entrou, portão fechou, aí veio uma dessas que perdeu a chave. Perdi a chave, perdi a chave, perdi a chave. Isso era raptar mulher honesta. Por quê? Né? Com levava a mulher, de certa forma, o que o CPP dizia, o CP honesto, ou seja, ludibriava,
para fins libidinoso. Se praticasse o crime sem consentimento dela, saía desse crime para estupro, ou até os dois. Hoje, esse crime, naquele artigo, não existe mais. Ó. Então, rapto violento. Esse crime era chamado rapto violento. O rapto violento acabou no Brasil? Não, ele mudou de lugar. O rapto violento sai lá de um artigo que eu não lembro agora e vai para o artigo 140, salvo o melhor juízo, 149, que é 148, extorsão ou cárcere privado. Mas então ocorreu uma mudança de lugar, ocorreu a continuidade normativa do tipo. Essa lei que mudou o rapto violento de lugar, acabou com o rapto violento? Não. Ele simplesmente mudou de lugar, porque ele passou a ser uma qualificadora do crime de cárcere privado. Sujeito, né? O cara tem essa chave. E mais, esse crime não é praticado agora só por homem contra mulher. A mulher contra o homem também pode. Porque manter alguém em cárcere privado com fim libidinoso. Alguém não fala mulher. Pode ser alguém homem ou mulher. Como é que é isso aqui? Ó? O sujeito, imagina que isso aqui seja um escritório, alguma coisa. Ele está aqui trabalhando com a secretária. Só ele tem a chave, ou a secretária esqueceu a chave. Ele tranca a porta e fala que perdeu a chave. Na hora de ir embora, perdeu a chave. E agora, cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Daqui uns 15 minutos, ele vem com aquela historinha. Ó, você já viu falar que ajoelhou, tem que rezar? Entendeu? Já que nós estamos aqui e tal, e começa a mostrar para ela o fim libidinoso. Ele praticou cárcere privado com fins libidinosos. Era esse crime, juntou tudo num só. Mas não é que juntou tudo num só. A pena passa a ser maior. Essa é a continuidade normativa, tá? Lei excepcional ou lei temporária? Vou fazer um intervalo agora para não cortar no meio, tá? Clique lá.